Bom, pessoal, vamos lá então. Para começar então aqui o onboard, então o treinamento aí dos parceiros por meio do Matrix 360. A primeira tela, ela tem os atalhos aqui, a gente vai compartilhar com vocês as nossas redes sociais, então tanto o Instagram, quanto o YouTube, quanto o LinkedIn, para que vocês também possam compartilhar isso com outras pessoas, tá bom? E o vídeo, conforme eu falei, esse treinamento vai estar disponível no nosso canal aí de YouTube, tá ok? Então vamos lá, vamos começar falando o que é esse produto então de geração distribuída, tá, pessoal? Eu costumo mais falar sobre do que simplesmente ler o slide. Mas imagine que geração distribuída nada mais é do que alocação de placas solares que não necessariamente estão no telhado dos clientes, tá? Então imagina que esses clientes, independente se é pessoa física ou pessoa jurídica, ao assinar o termo de adesão com a Matrix, ele vai passar a gozar de um desconto garantido todos os meses, sem a necessidade de realizar qualquer tipo de investimento. Essas placas estão em fazendas solares, que necessariamente estão conectadas à rede de distribuição tradicional. Então, imagine aí CPFL, Enel, Electro. No caso de vocês, a gente está falando especificamente de CEMIG. Então, obrigatoriamente, as usinas solares estão conectadas nessa mesma rede de distribuição e a partir disso, todo e qualquer consumidor que estiver dentro da mesma rede de distribuição, ele pode passar a gozar desse benefício realizando a assinatura do nosso produto. Tá bom? De forma simplificada é isso. Tá ok? Vamos seguir? Vamos para a parte importante, então, né? Benefício, né? E elegibilidade. Então, para vocês, pessoal, todo cliente, então, que estiver conectado na rede de baixa tensão e que tem um consumo mínimo de R$ 300, já é um cliente elegível a participar do nosso programa de energia por assinatura, tá bom? E quais são os benefícios? Desconto garantido de 25% todos os meses. Esse desconto, além de ser de partir de 25, ele também é progressivo por bandeiras. O que que isso quer dizer, tá? Conforme tem alteração de bandeira, por exemplo, para bandeira amarela, ou vermelha 1 ou vermelha 2, nós aumentamos 1% por bandeira. O que que isso quer dizer? Então, se eu tivesse no regime de bandeira amarela, o desconto do cliente automaticamente vai para 26%. Em vermelha 1, ele vai para 27% e em vermelha 2, ele vai para 28%. Tá bom? Como eu disse para vocês, esse produto ele não necessita de investimento, ele não tem obras, ele não tem manutenção, ele não possui taxa de adesão e ele também não tem fidelidade. Mas esse ponto aqui de fidelidade é importante, né? Porque se o cliente quiser deixar de participar do nosso programa, ele necessariamente precisa nos avisar com 90 dias de antecedência para a gente fazer a desconexão dele junto da nossa associação. Tá bom? Não tem mudança de rotina, a distribuidora continua sendo a mesma, ou seja, todo o processo ele ocorre nos bastidores entre Matrix e a distribuidora, tá ok? Lembrando também que pessoa física é elegível, assim como pessoa jurídica, tá? Desde que tenha uma conta de R$ 300 e seja um cliente do grupo B, independente se é B1, B2 ou B3, o que que significa isso, pessoal? B1 é uma classificação, é o residencial, o B2 é o rural e o B3 é o comercial. Tá bom? E mais para frente a gente vai passar também de forma mais detalhada sobre essas classificações, tá? Então aqui, acho que tudo bem, importante é entender que é um produto que não tem taxa de adesão, não tem fidelidade, não tem multa contratual, é somente benefício para o cliente que vai passar a gozar de um desconto garantido todos os meses de no mínimo 25% e além de tudo ainda contribuir para um futuro mais sustentável, visto que a nossa energia era de geração 100% solar, tá bom? Passando para a próxima tela, acho que é um ponto também bastante importante que vocês precisam ter bastante atenção também nesse caso, que é onde que a gente aplica o nosso desconto, tá? O desconto da Matrix ele é aplicado na tarifa com impostos, tá? Então, na fatura de energia, aí eu vou passar também aqui de forma mais detalhada uma fatura da CEMIG para mostrar para vocês exatamente onde vocês vão identificar esse valor. Tá? Então, o nosso desconto de 25% é aplicado sobre o valor do quilowatt-hora com os impostos. Qual é uma particularidade aí do estado de Minas, tá, gente? Quando a unidade consumidora do cliente passa a receber uma energia de geração limpa, o Estado ele dá um benefício para esses clientes. Né? Ou seja, ele isenta a cobrança de impostos para essas unidades consumidoras. Então, não é a Matrix que retira os impostos, mas sim a CEMIG, ao perceber a injeção de créditos de fonte solar ou qualquer outra fonte sustentável,
automaticamente ela bate esse imposto da fatura do cliente, tá? Então, além do desconto propriamente dito que esse cliente já tem no quilowatt-hora, ele ainda também tem essa questão do imposto, tá ok? E como que a gente realiza a injeção de crédito, tá, pessoal? A Matrix tem por premissa a injeção de 100% do consumo do cliente. O que que isso quer dizer? Se um cliente ele consome 1.000 kWh, por exemplo, a Matrix vai injetar 100% desse consumo, descontando somente a parte que é de cobrança devida por parte do distribuidor, tá? Vitor, me dá um exemplo prático. Existem três tipos de fornecimento das unidades consumidoras. Ela pode ser uma monofásica, uma bifásica ou uma trifásica. Isso tem a ver com fases disponíveis na entrada ali do cliente, tá? Se é um monofásico, obrigatoriamente esse cliente vai pagar 30 kWh para a distribuidora, tá? Se é um bifásico, ele vai pagar 50 e se é um trifásico, ele vai pagar 100. Então, nesse exemplo de um consumo de 1.000 kWh, a unidade consumidora que tem uma trifásica, nós como Matrix vamos injetar 900 kWh para esse cliente, ou seja, o consumo total dele, descontando somente o que é de cobrança devida da distribuidora, que é os 100 kWh que ela vai cobrar, tá bom? Passando para o próximo slide. Quais os clientes que nós conseguimos atender, pessoal? Então, como eu disse lá no comecinho, qualquer consumidor que esteja conectado à rede de baixa tensão, ou seja, grupo B, que eu também vou mostrar isso numa fatura aqui para vocês, que tem um consumo mínimo de R$ 300, ele já pode ser um cliente da Matrix, tá? E qual que é o público-alvo que a gente recomenda? Os comércios locais, as empresas, condomínios residenciais, moradias residenciais, propriedades rurais, todo esse público se enquadra dentro do nosso público-alvo, tá? O que que muda de um para o outro? O consumo. Quando a gente fala de restaurantes, padaria, sorveteria, postos de gasolina, pequenos hotéis, esse público tende a ter um consumo maior do que 1.000 kWh. Então, a gente está falando de cliente que gasta 2.000, 3.000, 5.000, R$ 10.000, até mais, tá? Depender do tamanho. Então, pequenos supermercados, mercearias, distribuidoras de bebida, todo esse público é excelente, que visto que é um público que tem cervejeira, freezers, ar-condicionado, então isso eleva bastante o consumo da unidade consumidora. Tá ok? Bom, falamos dos clientes que a gente consegue atender, mas também existem alguns clientes que a gente não consegue atender, tá? Que são clientes que possuem identificação na fatura como sendo por exemplo, um B-optante, que é um cliente que possui um transformador na entrada, ou seja, ele tem toda a preparação dele da entrada de energia para um grupo A, que seria um cliente de alta tensão, ou seja, ele tem um transformador na entrada, mas ele opta por ser cobrado como um baixa tensão. Diz para você, se ele for um B-optante, nós não vamos atender esse cliente. E como que a gente identifica isso? Geralmente na fatura vem escrito que ele pode ter uma classificação B-optante, mas se não tiver, vai ter uma informação de energia reativa. E se essa energia reativa fizer parte da composição dos itens da fatura e tiver valor sendo cobrado em reais, e provavelmente esse cliente é um B-optante. Uma outra forma de identificar também o B-optante na fatura, caso não esteja escrito B-optante, vocês vão conseguir identificar por uma numeração que faz menção ao número de volts da unidade consumidora. Então, se tiver lá 13.800 volts, isso quer dizer que sim, ele tem um transformador na entrada e ele é um B-optante, tá? Nesse caso, a gente não consegue atender esse cliente, não é porque a Matrix não quer, mas sim por uma decisão e uma limitação da própria distribuidora, tá? Se o consumidor também tiver benefícios como baixa renda, ou tarifa branca, ou irrigação noturna, nós também não conseguiremos atender. Por quê? Porque benefício que deixa a tarifa de energia dele muito mais baixa. E visto isso, a gente não consegue dar viabilidade econômica para esse tipo de cliente, tá? Um ponto importante é que os benefícios eles não são cumulativos, então não adianta o cliente ser baixa renda e ainda receber uma injeção de crédito ali da Matrix, tá ok? E por último, que o cliente não pode ser classificado como grupo A, esse é muito mais fácil de identificar, até porque ele vai estar escrito de forma bem explícita na fatura, tá bom? Um outro ponto aqui, pessoal, importante aqui para passar para vocês, tá?
Uma vez que a gente fez esses cheques, existe outros que a gente precisa fazer também. Por exemplo, vamos falar mais de pessoa física, tá? CPF. É, Se o cliente PF ele tem uma conta inferior a R$ 800 e ele tiver multa ou juros na fatura dele, a gente vai reprovar essa assinatura, tá? Se ele tiver uma conta maior que 800, mas a multa e os juros excederem 5% do total, ou seja, vamos dar um exemplo aqui. R$ 800, se ele tiver 5%, a gente está falando de R$ 40, correto? Se tiver abaixo de R$ 40, a gente aprova. Se tiver acima de R$ 40, nós vamos reprovar, tá bom? E se tiver débitos em aberto, também a gente não consegue fazer o onboard desse cliente. Já para contas que têm o valor maior que 800 e a partir de multa e juros não excedem os 5%, a gente vai aprovar. Pessoa jurídica, ou seja, PJ, a gente aprova todos os cenários, tá ok? Lembrando o seguinte, tá, pessoal, também que a gente pode, dependendo do caso, a gente faz uma avaliação para ver se a gente consegue algum tipo de liberação. Mas a regra é a gente seguir exatamente o que está definido nesse slide, tá ok? Bom, vamos lá. O que que muda, então, na fatura de energia? Pessoal, acho que esse é um ponto super importante. Só, desculpa relembrar. O que que muda, então? Quando o cliente entra para a GD, ele passa a receber mais uma fatura. O que que isso quer dizer? Ele vai ter duas faturas para ele pagar, sendo uma fatura da distribuidora e uma fatura da Matrix. A fatura da distribuidora, ela sempre será composta aí pós-injeção, né? Ou seja, esse cliente já migrado para geração distribuída, essa fatura vai ser cobrado os valores de custo mínimo de disponibilidade, os impostos, mais a iluminação pública. Isso é o que vai estar sempre na fatura da distribuidora da CEMIG, tá? Já na fatura da Matrix, a gente vai ter somente a cobrança dos custos de energia, tá ok? Somando as duas faturas, o cliente vai perceber o desconto que a gente combinou com ele, que foi assinado de 25%, tá bom? Vamos lá. Aqui em tela, eu separei um materialzinho específico aqui para vocês, para mostrar de forma visual como é a fatura da CEMIG, tá? Lembrando que sempre que vocês forem pegar uma fatura de um cliente, que é uma premissa para a gente subir em nosso sistema, peçam sempre para o cliente a fatura em formato PDF estruturado, que é exatamente essa carinha aqui que vocês estão vendo, tá? Porque se você pegar uma foto, ou o cliente te mandar uma foto daquela fatura, que é um formatinho mais esticado, né, que vem em formato de notinha, pode vir desconfigurado, vem alguma parte cortada, isso vai acabar gerando uma invalidação aqui do nosso lado, e a gente vai precisar entrar em contato novamente com esse cliente para pegar uma fatura que esteja de acordo com os padrões que a gente exige, tá bom? Então vamos lá, o que que eu fiz aqui? Do lado esquerdo, vocês estão vendo que eu coloquei lá fatura de energia, que é emitida pelo cliente final, pessoa física ou PJ, e pela distribuidora local todos os meses. A gente vai conseguir identificar diversos pontos importantes nela, sendo o primeiro, número do cliente. Aí, do lado direito na fatura, o número 1 ele está relacionado ao número do cliente. O número 2 é o número da instalação. O 3, a classificação do cliente, que pode ser B1, que é o residencial, B2 rural ou B3 comercial. Nesse caso, a gente está falando de um cliente que é convencional B2, ou seja, ele é um rural. O 4 é o tipo de disponibilidade, então, como eu disse, tem o monofásico, que ele paga obrigatoriamente 30 kWh para a distribuidora, temos o bifásico, que ele paga obrigatoriamente 50 kWh, e o trifásico, que ele vai pagar obrigatoriamente 100 kWh, tá bom? E a gente consegue ver aqui também na fatura onde está essa informação. O 5, mês de referência, o 6, a data do vencimento, o 7, o valor a ser pago, o 8, consumo de energia em quilowatt-hora, ou seja, quantos quilowatt-hora esse cliente consumiu para resultar na cobrança de R$ 2.257, ele consumiu 2.018 kWh. O 9 é o valor do quilowatt-hora unitário com impostos. Esse essa é a base que a Matrix utiliza para aplicação do nosso desconto, tá? Que está aqui sinalizado aqui também na fatura. Em 10 são os impostos que ele paga hoje,
visto que ele não tem aqui nessa fatura a injeção de qualquer fonte aí de GD, tá? Solar, que é incentivada, o qual vai devolver para ele esses impostos. Se esse cliente já estivesse recebendo energia da Matrix, essas linhas aqui de impostos, elas estariam zeradas, visto que a CEMIG isenta quando ela... E vamos falar então um pouquinho do que é a fatura Matrix. Tá, pessoal? A fatura da Matrix, ela tem essa carinha que vocês estão vendo aí do lado direito. Ela é composta praticamente das mesmas informações que tem numa fatura normal, que são informações como mês de referência, qual é o desconto que o cliente está percebendo em percentual, desconto em valor, qual é a data do vencimento, quanto ele vai pagar para a Matrix, o histórico de consumo, de desconto, acompanhada do código de barras e da chave Pix também, caso o cliente queira pagar com o Pix, tá bom? Então, é uma fatura bastante simplificada, ela traz do lado esquerdo os custos que o cliente tem com a energia, e do lado direito ela faz já a composição comparativa entre o que ele tinha e como ficou, tá bom? Vamos falar então do portal do parceiro, pessoal. Esse aqui é um ponto bastante importante, peço bastante atenção de vocês, de como utilizar isso aqui. Provavelmente todos que já se cadastraram receberam aí em seus e-mails um e-mail de boas-vindas da Matrix, onde ao clicar vocês serão direcionados para uma tela de login e senha para cadastramento da sua primeira senha. Tá? Feito isso, depois vocês já automaticamente são direcionados para essa tela, onde você vai colocar o seu CPF juntamente da sua senha e você vai conseguir entrar dentro do portal do parceiro da Matrix, que é o local onde a gente gerencia todas as nossas vendas, tá bom? Primeira parte são os big numbers, então são os números grandes, que vai trazer algumas informações importantes sobre taxa de conversão, número de leads cadastrados, qual o consumo em megawatt-hora de todos os leads que vocês cadastraram, a questão da distribuidora, tipo do cliente, se é PJ ou PF, ele vai também estar disponível aqui para vocês, ou seja, aqui é mais um one page aqui da operação de vocês, tá ok? Aqui do lado esquerdo, aqui, ó, onde está pretinho, que está sinalizado home em laranja, abaixo vocês vão ver que tem alguma lista, uma listinha aqui de várias outras telas para vocês acessarem, como adesões, simulador, materiais de treinamento, gerenciador de equipe e configurações. Eu vou passar cada uma delas aqui com vocês, tá bom? Então vamos falar da aba mais importante, que é a aba de adesões, tá? Que é onde de fato a gente vai colocar as vendas, tá bom? O que é importante aqui também que tem nessa tela, tá? Além desse botão de nova adesão que é super importante. Conforme vocês forem colocar, vai ficar uma visão de todos os leads que vocês cadastraram e qual é a fase de cada um, que é mostrada por meio da coluna status. Se parou em dados da fatura, se está aguardando a assinatura do cliente, se você mandou o termo, ou seja, ainda não foi assinado, e assim por diante. Então, você consegue filtrar o status que você quer enxergar para que possa ser feito um follow-up. Por exemplo, mandei um termo de adesão para um cliente faz 2 dias, mas ele ainda não assinou. Então, dá para filtrar por status e ir fazendo esse follow-up aqui em tempo real, tá bom? Vamos então para a aba de nova adesão. O que acontece, pessoal? Antes de vocês clicarem em nova adesão, é importantíssimo a gente ter em mãos alguns dados, tá? Então, o que acontece? O primeiro dado importantíssimo da gente ter, a gente sempre vai ter que ter a fatura do cliente de energia, tá bom? Que é, como eu disse para vocês, recomendado que a gente sempre pegue a fatura em formato estruturado, tá? Que é o PDF da distribuidora. Se for física, necessariamente vamos precisar desses dados que estão aí em tela referente à coluna de pessoa física. Se for pessoa jurídica, nós vamos precisar dos dados que estão em tela aí também, referente à coluna de pessoa jurídica. De forma prática, o que muda de um para o outro é que pessoa física você tem o titular da conta, e em PJ a gente vai ter o responsável legal, que assina por aquele CNPJ. Lembrando que, se for condomínio, por exemplo, um condomínio, um prédio que tem 4 torres, tem um síndico responsável. Tem como esse pessoal contratar? Sim, tem sim, tá? E é um ótimo público. Mas nós vamos precisar do quê? Daí da ata de eleição do síndico,
tá? Então, pegar lá que aquela é a ata vigente, quem é o síndico eleito e pegar os documentos desse síndico eleito para a gente poder subir também essa venda dentro do sistema, tá? E se for um procurador que assina, que tem poderes para assinar em nome de uma empresa, nós vamos precisar dessa procuração registrada, tá bom? Então, vamos seguir para a parte de nova adesão. Clicando no botão nova adesão, a primeira parte já que vai aparecer para vocês é a gente selecionar o arquivo da fatura. Então, você selecionando esse arquivo e depois flegando aqui embaixo se trata de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, vocês também poderão aqui colocar outros dois dados, que é o nome completo do cliente e o celular do cliente. O que é um ponto importante aqui, pessoal? Esse nome completo do cliente, ele é o nome que a gente vai gravar aqui como sendo um nome de lead, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa jurídica, vamos imaginar uma padaria, tá? Então, o nome fantasia dessa padaria que está lá na rua, na fachada, Padaria Sonho Meu, por exemplo. Vocês podem colocar aqui como Padaria Sonho Meu, que fica mais fácil de vocês fazerem a associação. E você vai salvar o celular do proprietário que você falou, que provavelmente vamos supor que se chama Vitor, né, o proprietário da padaria Sonho Meu. Então, você põe nome do completo, você pode pôr padaria Sonho Meu ou Vitor, ou como vocês preferirem, o que ficar mais fácil, tá? E o celular do responsável. Feito isso, você vai clicar, vai habilitar o criar proposta, e vocês vão enxergar a proposta já em tela, tá? Nessa tela, vocês conseguirão fazer, inclusive, o download, onde vocês leem ali, ó, a economia é de 8.144,92 até 10.568. Aí do lado já tem um botãozinho ali, com um símbolozinho de baixar. Então, você consegue baixar essa proposta que está aqui em tela, para você mandar para esse potencial cliente, por WhatsApp, por e-mail, por onde ficar mais conveniente para vocês, tá? E vocês conseguem até mudar aqui também simulação, vocês podem aumentar o número de meses, o número de anos e etc. Tá bom? Se isso já tiver tudo acordado com o cliente, está tudo certinho, não, Vitor, já vamos avançar diretamente para a etapa de contratação. Show de bola. Então é só, após visualizar a proposta, clica no botão avançar. E aí sim, essa é uma etapa super importante, que é a etapa de preenchimento dos dados de quem assina por aquela unidade consumidora, assim como o preenchimento dos dados da unidade consumidora. Tá? Esse ponto é mega importante. Por quê? Ao preencher aqui os dados do responsável legal e vocês subirem o documento dele ali por meio do botãozinho de documentos para validação, que vocês vão subir esses documentos, na parte da unidade consumidora, uma vez que o nosso robô leu e já imputou todos os dados, está super tranquilo, não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Mas se por acaso vocês notarem que alguma informação aqui nos dados da unidade consumidora está diferente dos dados de cadastro da fatura que vocês têm em mãos, a recomendação nossa é vocês ajustarem aqui na mão, tá? Colocar exatamente igual o que está na fatura do cliente. Por quê? O que pode acontecer? Por exemplo, a gente buscar o CEP, o sistema e buscar o CEP lá no Correios e ele retornar com um endereço. Mas o CEP que está na fatura pode ser um CEP diferente. E aí dá aquele que a distribuidora muitas vezes ela não atualiza a base de CEP e acaba dando uma diferença. Então, sempre checar se o endereço que está na fatura, todos os dados do endereço da fatura batem com os dados que estão preenchidos aqui, tá? Notem que aqui abaixo, pessoal, no finalzinho aqui do lado esquerdo, nesses dados da fatura, número da instalação, existe alguns botõezinhos ali. Vitor, estou vendo ali que está escrito possui placa solar, possui GD e troca de titularidade. O que significa cada um desses? O possui placa solar, aqui meio que óbvio, ele já tem placa no telhado dele. Esse cliente pode ser um cliente Matrix? Pode, desde que ele ainda pague para a distribuidora a quantia de R$ 1.000 para cima. Então, imagina que ele gasta R$ 3.000, ele gastava, né, ele colocou um projeto na casa dele, mas esse projeto supre somente metade da demanda total dele. Ou seja, ele ainda paga para a distribuidora a quantia de R$ 1.500.
Então, nós vamos conseguir trazer esse cliente para dentro e deixar claro para ele que nós vamos injetar somente o que faltar versus a originação que ele já possui no telhado dele, tá bom? E aí a gente vai fazer também, aplicar o desconto onde a gente conseguir, de fato, fazer a injeção de crédito, tá? A parte de possui GD, ou seja, esse cliente já tem GD porque ele já participa de um outro concorrente que tem o mesmo produto que a Matrix, que é a energia por assinatura. Esse cliente pode fazer parte da Matrix? Pode, desde que ele nos envie também toda a documentação que comprove que ele não faz mais parte, que ele já solicitou o distrato, que ele já está em período de desconexão e que o saldo da unidade consumidora dele é baixo. Não adianta também a gente pegar um potencial cliente que a gente olhar na fatura dele e ele tem saldo acumulado, por exemplo, o cliente gasta 1.000 por mês. E aí, ao pegar a fatura desse cliente, nela tem lá escrito informações que ele tem saldo acumulado na unidade consumidora, 10.000 kWh. O que acontece, pessoal? Se ele for desconectado dessa concorrente para vir para a Matrix, o que vai acontecer? Ele ainda tem 10 meses para utilizar o saldo total remanescente dele dessa outra empresa. Ou seja, esse tipo de cliente a gente não vai conseguir trazer. O saldo, o que nós avaliamos é que seja no máximo de 3 meses acumulado. Tudo que passar disso a gente não vai conseguir trazer. Lembrando que 3 meses, mas respeitando toda aquela documentação. O distrato tem que ter algo formalizado, não basta enviar para a gente somente um protocolo por WhatsApp, a gente não vai aceitar. Nós precisamos de fato de documentos desse distrato da outra empresa, assim como o documento de desconexão e as informações de saldo acumulado. Tá bom? Vitor, se for um cliente, a titularidade não está no nome dele, mas ele quer entrar, aí vocês flegam a parte de troca de titularidade, que aí o ideal aqui é a gente já orientar o cliente antes de contratar, realizar a troca. Para vocês terem uma ideia, se ele for num posto de atendimento CEMIG, 2 dias, 3 dias no máximo, ele já consegue executar todo esse processo. Nós recomendamos que seja feito dessa forma, tá, pessoal? Ah, Vitor, o cliente não tem condições, a gente vai precisar fazer isso por ele. Tudo bem, nós vamos fazer, mas lembrando que o prazo para a realização dessa troca por meio da Matrix, ele é mais demorado do que se o próprio cliente fizer todo o passo a passo, tá bom? Então esse é um ponto de deixar bastante claro aí para vocês também. Perfeito. Então vamos lá. Feito tudo isso, preenchemos todos os dados, a gente sabe quem é o cliente que a gente está subindo. Vamos clicar no botão gerar termo. Ao fazer isso, nós vamos explodir em tela para vocês um resumo de tudo que foi falado, tudo que foi negociado com esse cliente. Nós vamos replicar a informação de economia que foi mostrado lá na parte de proposta. A gente vai mostrar os dados do cliente, o nome completo, o CPF. Tem um espaço aqui que é bastante importante, que é a questão do contato financeiro. Então, se for empresa, às vezes não necessariamente o representante legal é a pessoa que vai realizar o pagamento ou que vai receber a fatura de energia para realizar o pagamento. Então, se for esse o caso, aí é só flegar não e pegar a informação de e-mail dessa pessoa para que vocês preencham aqui, porque daí vai abrir uma telinha aqui para vocês preencherem essa informação. Tá? Agora, caso seja a mesma pessoa, aí é só deixar como sim, que automaticamente o sistema vai entender que ele precisa mandar uma fatura para o e-mail já de cadastro que a gente colocou. Tá bom? Outro ponto importante, login e senha de distribuidora do cliente. No caso de CEMIG, pessoal, a gente já tem como pegar esses dados do cliente por meio de demonstrativo, tá? Então aqui não vai ser um problema para vocês, é algo que vocês não precisam se preocupar agora, tá? Porque a CEMIG ela é extremamente preparada e ela está muito à frente de outras distribuidoras aí a nível Brasil e a gente consegue executar o processo lá de ponta a ponta e ter acesso aos dados de consumo do cliente de uma forma muito eficiente, tá? Então essa questão de login do distribuidora do cliente, se vocês conseguirem, ok, se não conseguir também, está tudo bem, a gente vai conseguir faturar o cliente corretamente, tá bom? Abaixo os dados da UC do cliente. Se tiver tudo certinho, vocês bateram o olho, tá tudo certo,
é só clicar no botão enviar termo de adesão, que vai diretamente para os dados de cadastro do cliente. E se vocês preferirem, existe um botãozinho escrito link para assinatura, que ao clicar vocês vão copiar o link para assinatura e vocês podem mandar também diretamente no WhatsApp, no e-mail, no Instagram, onde quer que seja que vocês estejam comunicando com esse cliente, que ele vai conseguir clicar e realizar a assinatura do termo de adesão. Tá bom? Beleza, pessoal. Então agora já vamos para a parte pós-clique ali do cliente no link do termo. Então a gente vai de fato agora para a parte de assinatura do termo de adesão. Quando ele clicar, já vai aparecer essa primeira tela para ele, tanto via computador quanto via celular. A gente já deixou aqui separadinho para vocês as duas visões. E vai ter o botãozinho de verificar com a Único, que é o sistema que nós utilizamos aqui para validação dos dados e execução da assinatura. Ao clicar nesse botão verificar com a Único, ele já vai habilitar um outro botãozinho, que é o de tirar a selfie. Tá bom? Seja por celular ou pelo computador, vai aparecer essas duas carinhas. Perfeito. Uma vez feito isso, aí a câmera vai ser habilitada e o cliente deve clicar em estou pronto quando o sistema indicar para ele, tá? Uma vez que ele fizer isso, é aquela selfie dinâmica aqui, tá? Aquela selfie onde ele afasta um pouquinho ali o rosto, aí ele tem que aproximar o celular. Tá? Isso é meio que uma forma da gente garantir também a validade da assinatura e evitar fraudes, tá ok? Se não tiver habilitada a câmera, aí a gente também colocou aqui uma imagenzinha de como que vai aparecer para o cliente e que ele vai colocar ali permitir o acesso para que a gente possa seguir com o processo de assinatura, tá bom? Feita essa selfie, aí a gente vai para a parte de validação do documento, ou seja, vamos precisar tirar uma foto ali do documento do cliente, ele vai tirar essa foto na hora e vai enviar para nós, tanto a parte da frente quanto a parte do verso, tá bom? A última parte aqui também chegando já no final, que é permitir acesso à localização, para a gente ter toda essa informação, caso a gente precise consultar em um momento futuro. Aí sim, agora ele vai ter visibilidade do termo de adesão, tá? Então ele vai conseguir enxergar aqui tudo que a gente combinou com ele lá atrás, os benefícios, o desconto que vai aparecer, essa tela aqui onde está escrito aqui em azul aqui, oba, seu estudo de economia chegou e tudo mais, o cliente vai rolando isso aqui para baixo, é onde ele vai conseguir enxergar todos os termos e condições de assinatura do nosso termo de adesão. Ao ler e aceitar, ele vai clicar no botãozinho flutuante que está escrito assinar, tá bom? Feito isso, o cliente vai ver uma tela de confirmação, pronto, está finalizado o processo de assinatura, ele agora é só aguardar as próximas etapas que ocorrem dentro do nosso sistema, aí é uma parte interna nossa que eu vou passar aqui para vocês como é esse pós-assinatura, tá bom? O que que a gente vai fazer então, gente? Então acabamos ali. Identificamos o cliente, pegamos a fatura, mostramos a proposta, subimos no sistema, pegamos os dados, mandamos o termo, o cliente assinou. Agora começa uma etapa interna Matrix, então, que é a etapa de validação cadastral. O que que isso quer dizer? O nosso time ele vai fazer um double check de tudo que foi colocado no nosso sistema. Então, eles vão fazer um bate ali visual de entender se o cliente que assinou de fato é o titular, se for pessoa jurídica, se o representante legal possui poderes para assinar, se o endereço cadastrado está idêntico ao da fatura, se o número da unidade consumidora bate, se a fatura foi emitida nos últimos 3 meses. Esse também é um ponto bacana que eu acabei não comentando para vocês. A fatura, para a gente aceita somente do mês corrente -3, tá? Não vamos aceitar com fatura de mais de 3 meses para trás, porque a gente precisa ter o dado mais real possível aqui do nosso lado, tá ok? Se ela está elegível e completa, se atende às condições que a gente passou, se a classificação e especificações estão dentro das categorias, e aí aqui a gente tem também que em casos especiais, como troca de titularidade, migração, procuração e síndico, se a documentação está anexa, tá? Esse processo ele é super rápido, gente, ele leva em média 24 horas,
No máximo pode chegar 2 dias úteis, mas assim, raras exceções que chega nesse prazo. Geralmente tudo é feito no mesmo dia, tá? É, vamos lá, então. Acho que deu uma piscada aqui de luz, mas está tudo bem, estou conectado. Então, o que acontece, pessoal? Passou a etapa de validação cadastral, o time deu ok, está tudo certinho, o que a gente subiu no sistema. Aí tem uma etapa de onboarding dos clientes, tá? O que que a Matrix faz, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Nós entramos em contato com todos os clientes que assinam conosco. Tá? O que que isso quer dizer? Que a Matrix vai entrar em contato com os clientes que vocês fecharem, com o objetivo de validar todas as informações que foram passadas para ele. Então, a gente vai validar o cheque de entendimento, se ele entendeu que ele vai ter 2 faturas, se o desconto combinado foi o que a gente de fato está no sistema. Enfim, tudo que for negociado, a gente vai fazer um cheque com esse cliente para validar essa assinatura. Uma vez validado pelo nosso time de onboarding, aí sim essa venda de fato vai ser uma venda concluída, que está aparecendo aqui para vocês em tela agora no status de concluído. Ou seja, esse cliente agora de fato ele vai entrar para a nossa esteira e dentro de 90 dias no máximo ele já vai perceber a injeção de crédito na fatura dele e, consequentemente, o desconto, tá bom? Aqui do lado direito nós colocamos uma telinha para vocês realizarem a tratativa de onboarding com pendência. O que que significa isso? Significa que o cliente recebeu o termo, ele assinou o termo, foi feita a validação cadastral, mas no momento do nosso time entrar em contato com o cliente, por algum motivo, nesse caso aqui nós colocamos sem contato, significa que o nosso time tentou contato com esse cliente e não é somente uma vez, tá? Para vocês terem uma ideia da régua, nós tentamos fazer 3 ligações para esse cliente. Já na primeira, se ele não atender, nós mandamos um WhatsApp para ver se ele retorna pelo WhatsApp, a gente se identifica falando que é da Matrix, que a gente precisa validar alguns dados com ele. Se não tiver retorno, nós tentamos ligar novamente, depois de 6 horas, e depois novamente. Se não atender, aí a gente transborda para um atendimento, para um acionamento via WhatsApp por robô. E se não tiver retorno, aí a gente vai mover de fato esse onboarding para com pendência sem contato. E aí vocês conseguirão visualizar isso dentro dessa aba adesão por meio do filtro de status, tá? Que ele vai estar lá onboard com pendência. E vocês vão conseguir clicar no nome de uma pessoa, ele vai abrir essa telinha aqui da direita para vocês, vocês vão conseguir ver qual foi o motivo e, nesse caso que está sem contato, vocês vão poder atualizar os dados de e-mail e celular do cliente e também colocar uma observação. Entrei em contato com o cliente, o mesmo está aguardando o contato para efetivação do onboarding, por exemplo. Tá bom? E aí o nosso time vai tentar novamente falar com esse cliente. Vocês podem até sugerir um horário, Vitor. Desculpa, Matrix. Por gentileza, o cliente solicitou que a ligação seja feita entre 15 e 16 horas. O nosso time vai conseguir entrar em contato com ele dentro dessa agenda. Tá bom? Perfeito, gente. Aqui então finalizamos a parte de adesões. Vamos para o painel de simulação. Quando que vocês vão utilizar isso aqui, pessoal? Quando vocês falarem com algum cliente e ele falar que ele não tem a fatura, ou ele se mostrar um pouco receoso, ele somente ter uma curiosidade ali de entender quanto ele vai ter de desconto, você pode clicar na aba simulador, escolhe o estado, Minas Gerais, a distribuidora CEMIG, e você vai ter ali, perguntar para ele qual é o gasto dele médio com a CEMIG. Ah, gasto 1.500, 2.000, 700, o valor que for. Quando vocês colocarem esses dados, o sistema já vai abrir aqui para vocês, então, o valor da simulação, que vocês também poderão pilotar aqui por 1 ano, 2 anos, 5 anos, etc. E vocês também conseguem fazer o download dessa proposta, ou você já consegue diretamente aqui fazer um encaminhamento dessa proposta para o cliente. Também já abre a possibilidade, se você mostrar a proposta para ele, nesse momento ele mudar de ideia, falar, pô, que legal, quero aderir. Você não precisa sair dessa tela, já tem um botãozinho ali de nova adesão, que ele já vai entrar no fluxo automático para a gente fazer a adesão desse cliente. Tá bem? Seguindo para a próxima aba, materiais e treinamento.
Então, aqui tem todos os materiais que a gente disponibiliza para os nossos parceiros. Tem material visual, tem a parte de vídeo, tem a parte de FAQ, que são as dúvidas frequentes. Então, tudo isso vocês vão conseguir acessar aqui dentro do nosso portal para tirar toda e qualquer dúvida junto dos clientes. Tá bem? A parte de gerenciamento de equipe, vocês não vão precisar utilizar, tá, gente? Essa aba aqui pode ficar tranquilo, eu nem vou investir muito tempo aqui, porque para vocês, essa aba aqui ela não vai ter finalidade, tá ok? Show de bola, gente. Aqui a gente já vai para a parte de dúvidas frequentes, então tem isso no materialzinho, então a gente já vai poder colocar aqui em qual número o cliente pode falar. A gente tem o número do nosso canal de atendimento, esse é um WhatsApp somente, tá? Então o cliente pode entrar em contato, nós temos mais de 30 pessoas aí que trabalham no nosso atendimento N1 para dar uma experiência super boa ali para o cliente, um atendimento mega rápido. Então pode orientar todo e qualquer cliente que tiver um problema a entrar em contato com o nosso time de atendimento, tá? Quanto à elegibilidade do cliente, nós reforçamos aqui, qualquer consumidor, grupo B, pessoa física ou PJ, com consumo mínimo maior do que R$ 300, tá bom? Se existe algum custo para assinatura e se há fidelidade, não tem nenhum custo e também não tem fidelidade. Se ele quiser sair, basta avisar a gente com 90 dias de antecedência. O desconto é de 25% no mínimo na bandeira verde, 26% na bandeira amarela, 27% na vermelha 1 e 28% na vermelha 2, tá? Como é aplicado o desconto? Como eu disse para vocês, ele é aplicado sobre o valor do quilowatt-hora com impostos. Após a assinatura, todo o processo finalizado, em média de 90 dias, ele já vai perceber o desconto dele. O que, que muda na conta de luz? Além do desconto, ele vai receber mais uma fatura, que é a fatura da Matrix, a fatura distribuidora repassando. Ele só vai pagar os custos obrigatórios, que são o custo de disponibilidade, impostos e a iluminação pública. Tudo que tiver relação com cobrança de energia, ele vai passar a pagar diretamente para a Matrix, tá ok? Uma outra dúvida, o cliente deve continuar pagando a distribuidora? Sim, ele precisa pagar a distribuidora, tá? Assim como a Matrix. Porque se ele não pagar, ele vai sofrer as mesmas penalidades que já são previstas atualmente, tá bom? Então ele precisa pagar as duas faturas. Quanto ao vencimento, isso aqui também o time de onboarding vai fazer, tá? Essa pergunta para ele com relação à melhor data de pagamento da fatura dele. Ele pode responder isso diretamente para o nosso time. Quais métodos de pagamento são aceitos pela Matrix? Então, nós aceitamos Pix, boleto bancário, e também é possível ele programar um DDA diretamente no aplicativo dele. O cliente que possui alto consumo, né, ou seja, a placa solar pode aderir? Sim, desde que o consumo dele seja, o excedente seja superior a R$ 1.000, tá? Então, somente lembrando, se ele gastar mais que R$ 1.000 e tem placa, a gente consegue colocar ele dentro da nossa associação para ele receber os créditos, tá? E essa é uma pergunta muito corriqueira aí que o pessoal pergunta, mas se eu fizer adesão, eu tenho risco de ficar sem energia? Não tem, tá, pessoal? Porque, como eu disse para vocês, não tem mudança de infraestrutura, a gente não vai mexer em nada na casa do cliente, tá? O que muda somente é que ele vai passar a receber injeção de crédito da nossa usina diretamente aí na unidade consumidora dele. Então, a distribuidora que vai continuar entregando energia para ele é a mesma, continua com a CEMIG, se acabar a força, ele continua ligando para a CEMIG e assim sucessivamente, tá? A Matrix, ela somente é responsável ali pela parte de comunicar à distribuidora os créditos a serem injetados na unidade consumidora. Não vamos mexer em nada de infraestrutura, o cliente não vai pagar nada mais para a CEMIG, eles não receberão ligação da CEMIG, tudo continua da mesma forma como está hoje, o processo é todo feito nos bastidores, tá bom? Gente, aqui sobre o treinamento, era isso que eu queria passar para vocês. Como eu disse, esse material ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado aí para vocês. Acho que os pontos principais é a gente ter em mente os benefícios, quais são as vantagens para os clientes, né? Entender muito bem esse pitch, o que, que a gente precisa solicitar do cliente para que ele possa fazer parte da associação, né, da Matrix e passar a gozar do desconto garantido aí por meio do produto da energia por assinatura,